Olá, a paz do Senhor Jesus a todos, a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que Deus abençoe seu coração. Já tem gente dando coraçãozinho aqui hoje, ô glória! A Vivi já entrou, que legal! Estou alguns minutinhos atrasada aqui, mas as meninas vão entrando. Boa noite, vamos entrando. Oi, Cláudia, a paz do Senhor Jesus. Que legal! Vamos lá. Boa noite. Oi, Marcinha. Boa noite, Sandrinha, Neia. Deus abençoe, meninas. Vamos entrando, vamos mandando convite, vamos compartilhando. Márcia, se você já puder mandar o link lá para as meninas no grupo, por favor, por gentileza. Porque tem muita gente falando, Mary, não aparece para mim que você está com uma live ao vivo, né? E aí a pessoa tem que ficar procurando e eu sou meio zero à esquerda aqui com o Instagram, né? Então eu já não saberia o que fazer. Mas boa noite, Jaine, tudo bem? Sandrinha. Deus abençoe, meninas. Hoje nós temos uma convidada assim muito especial do meu coração, a Vivi. Ela e o marido dela, o pastor Clayton, duas pessoas maravilhosas, muito queridos. Gente, olha, eles passaram pela minha vida, assim, um tempinho bem curto mesmo, assim. Acho que não sei se foi um semestre só, mas eles deixaram uma marca tão especial na minha vida, que foi na época quando eu estudava no seminário, no Cristo para as Nações. E eles chegaram, assim, eles eram muito queridos, assim, muito próximos dos solteiros, né? Porque a gente tinha isso, né? Tinha os solteiros e os casados, né? E quem era casado geralmente andava com quem é casado, né? Eles não tinham assim muito contato com a gente. Nós morávamos separados, né? Os solteiros moravam num lugar bem diferente dos casados, né? E então assim a gente não tinha muito contato, mas tinha alguns casais que eles eram muito especiais e eles cuidavam de nós que éramos solteiros, sabe? Eles tinham um carinho, eles caminhavam com a gente, nos chamavam para ir comer na casa deles, né? E a Vivi e o pastor Cleiton eram um desses casais que eles amavam estar junto com solteiros, de caminhar com a gente, porque eles também eram bem jovens, amavam estar com jovens, né, Vivi? Mas ela, de uma forma muito especial, foi usada por Deus para profetizar e orar por mim, ela e o pastor Cleiton, de uma maneira tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, que eu nunca vou esquecer. Eu nem sei se ela lembra, né? Mas eu lembro e eu tenho isso guardado no meu coração e eu sou muito grata a Deus, porque eles fizeram uma oração profética pela minha futura família, sendo que não havia nem um sinalzinho de possibilidade de viver um casamento naquela época. E o Senhor usou, né, a vida desse casal tão querido para ser um exemplo. Eles eram um exemplo para mim sem eles imaginarem, assim, né? Foi na sua casa, isso mesmo, né, Vivi? E aí, eu quero... É isso que eu quis tanto trazer a Vi aqui hoje, porque a gente fala tanto, já vou te chamar, tá, Vi? A gente fala tanto sobre a questão de ter esse apadrinhamento, né? De ter madrinhas de oração que oram com vocês, que caminham com vocês. Eu quis fazer questão de trazer a Vivi para vocês verem que dentro do meu processo, onde Deus estava me preparando para viver um casamento, Deus colocou pessoas como a Vivi, né, para orar comigo, para profetizar, para crer junto comigo, principalmente para crer junto comigo, né? Porque às vezes a gente fica tão desanimado, a gente pensa, será, né? Parece que não vai acontecer, já tô com tantos anos, não sei o que, tal. Mas aí Deus vem e levanta pessoas como a Vi e o pastor Clayton para animar a gente, principalmente o que eu quero mais dizer aqui, né, que além das orações e de todo o carinho que eles tiveram comigo e com tantos outros solteiros na época, eles são um exemplo de casal do qual a gente se alegrava. Ó, o pastor Clayton entrando, boa noite, pastor, tô falando de você aqui, hein?
E eles eram um casal que a gente olhava e dava gosto de ver e falava que coisa linda esse casal, sabe? Unidos ali para viver o propósito de Deus, o chamado de Deus, se dedicaram para ir para o seminário juntos. Então, assim, isso tudo falava tão alto para mim que talvez eles nem percebessem, né? Mas ali estava nascendo. Ele tá com as crianças. Ah, ok. Na época não tinha crianças, né? Agora já tem bastantão aí. A família multiplicou aí, né? Mas o testemunho deles como casal falava tão alto para mim que era uma forma de Deus falar para mim: olha, existem casais que vivem com propósito, que me amam e que querem ser exemplo e luz na terra para outras pessoas. Então é por isso que eu quero honrar a Vivi, honrar o pastor Cleiton, agradecer e tantos outros, né? Teve algumas outras pessoas que eu já chamei aqui, né? A Márcia também, a Márcia Lombardi, minha parceirona, que estava ali comigo sempre orando, clamando, tendo fé, crendo, profetizando, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês foram instrumentos de fé, né? Para animar a nossa fé, para instigar a gente a viver aquilo que Deus tinha para cada uma de nós. Amém? Então, boa noite você que está chegando, Damile, boa noite, querida. Você tem que ouvir o começo dessa live, Damile, foi lindo, tá bom? Fabi, você também. Mi, olha, sejam todas muito bem-vindas, vamos entrando, porque Deus vai falar com você hoje em nome de Jesus. A Márcia já mandou o link lá no grupo do WhatsApp, então agora nós podemos aqui chamar a Vivi. Vivi, vamos lá, vou te chamar aqui, mandar o convite. Glória a Deus. Vamos ver se o convite chega aí. Quero convidar o pastor Cleito para falar com a gente aqui também, hein? Pastor Cleito não pode fugir dessa, não. Ai, que linda! Ai, que saudade. Saudade. Menina, você parece estar mais jovem ainda. Depois Ai, que casou, virou mãe e conseguiu estar mais jovem. ai, acho que são seus olhos. Você que Meu tá linda, Deus! maravilhosa. E que coisa incrível, gente, impressionante. É a graça, a misericórdia de Deus para Sim, aqueles que servem ao Senhor, né? O sim, Senhor vai conservando a gente assim, sabe, no formol dos céus, assim, é sabe? verdade. É verdade. É o brilho de Jesus na nossa vida, né? Amém. Ai, que legal, Vi. Olha, eu tenho tanto carinho por você, pelo pastor Cleiton, assim. É, eu tenho uma coisa muito forte dentro do meu coração, que é a questão da honra, sabe? Eu estava até conversando com o William esses dias, meu marido, né? Eu falando, amor, eu preciso que você entenda que o princípio da honra é algo muito importante no meu coração. Verdade. Porque isso é uma das formas da gente alcançar bênçãos celestiais e abrir portas no mundo espiritual de uma maneira Sim, muito sobrenatural, né? Então eu quero honrar a sua vida, dizer que aquela oração que você fez há tantos anos atrás se concretizou, sim. né? Hoje Glória é a sua Deus. mamãe do Isaac, esposa do William, e Deus fez. Deus Glória a fez, né? Parecia tão impossível, parecia tão distante, mas o Senhor usou ali a sua Glória oração, Pastor a Cleiton, Deus. para instigar, sabe? Para dizer, olha, vamos lá, sabe? Deus pode, Deus pode. E Amém. aqui estou eu para honrar a vida de vocês e dizer muito obrigada. Muito Glória a obrigada mesmo, Deus. de Ah, coração. glória a Deus, meu. E Amém. é um prazer para mim. Nossa, que saudade daquele tempo, né? Ai, com Era tão certeza. precioso. Se eu ficar aqui lacrimejando, eu tô com um pouquinho de alergia, Ai, tá? Eu não posso tomar Flórida, remédio, né? Flórida. Agora, Você quer é. dizer boa noite para a mamãe? Fala boa noite para Oh, todo mundo meu aqui também. Deus. Ai, meu Deus, a pessoa quer Que dar boa noite, a gente já tá no delícia, que pijama. Aqui, lindão. Vivi, Tudo ó, bom? Vivi. Que menino Nossa, e tá lindo. cheiroso demais, viu, Ah, eu tô sentindo Vivi? daqui esse cheirinho gostoso. Nossa, ele tá Ai, muito gostoso de cheiroso. Fala boa noite, meninas. Boa noite, menina. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Dá um olha, beijinho. amém. Isso, vai, pronto. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Que gracinha. Ama falar com todo mundo do que vê pela frente, né? Ai, que lindo. É Boa bom noite, filho. assim. Oi, filho. Tá bom, dá um beijinho, dá. I love you, tá? Vai lá. Pronto, todo mundo já viu seu beijo. Ó, Obrigado, ó. filho. Bye.
Bye! Que lindo, Mary. Ele tá com quantos anos? 3,5. Que delícia, igual o meu Três filho. e meio. É, três e Sim, meio. Pois é, olha aí, meu três e filho meio. nasceu em janeiro. Ah, janeiro? Janeiro de dois mil e Não, então não, vinte e não, gente. Que dois. conta é essa? Ele tem quase 3,5, né? Tá chegando. Ainda não, é que ele é tão grande. É, não, o meu nasceu em outubro, gente. Tá com três e Sim. meio. Como que pode? Essa Não, ele conta tá não tá com batendo. quase. É, não, tô adiantada. Tô É, então tá adiantada. mais, é. Você Sim, nasceu em sim. janeiro, antes do Tô Isaac, então ele tá com um pouquinho adiantada. mais, é verdade. Ai, gente, que legal, né? E Deus Sim. também fez um grande milagre, né, na sua vida. Nossa, Ai, coisa sim, linda, coisa verdade. linda. Deus abençoe. Mas olha, Vivi, vamos orar, Amém. vamos agradecer a Deus por esse tempo. E eu quero que você fique com o tempo à vontade aqui. Deixa Deus te usar da maneira Amém. que você sentir no seu coração através do Espírito. Amém? Amém. Amém. Senhor, muito obrigada Amém. por essa noite, Deus. obrigada por esse reencontro tão especial Obrigada, entre mim, a Vivi, Jesus. Pastor Cleito, esse casal tão amado, tão querido, tão especial. Que o Senhor os abençoe e que nessa noite, Pai, o Senhor possa usar a Vivi de uma maneira muito especial Amém, Pai para Jesus. falar aos nossos corações, para ministrar a cada um Amém. de nós, ó Pai. Nós estamos sedentos de Ti, nós estamos sedentos da Tua Amém, palavra, Senhor. sedentos de entender o que o Senhor quer para Amém, cada uma de Senhor. nós. Abre os nossos ouvidos, ó Amém, Pai. Senhor. Abre a nossa mente, Senhor. Abre o nosso coração, Amém, Senhor, para Deus. entendermos a tua palavra e a mensagem que o Amém, Senhor tem para nós nessa noite. Deus. Não importa como seja, não importa se é uma palavra de exortação, mas nós queremos ouvir o Senhor, porque tudo que vem de ti é bom demais, Senhor. Amém, Então nós entregamos a ti, Senhor, este momento, consagramos a ti, ó Espírito Santo de Deus. Ser bem-vindo aqui nesta live, aos corações que estão conosco nessa noite, aos que vão entrar e tantas as amém, outras milhares de meninas que vão assistir depois, porque amém, nós temos um público que assiste depois, um público muito grande de participação de meninas que assistem depois essa live. Então, que o Senhor ministre no coração de cada uma no momento em que elas amém, estiverem ouvindo essa live, Pai. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos. amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Vivi, fique à amém. vontade. Se Obrigada. apresente um pouquinho, fale aí quem é você, o que você Sim. tem feito no ministério e depois diz qual que é o conselho que Deus colocou no seu coração para as mulheres solteiras que estão se preparando para viver um Amém. casamento. Amém. Mary, primeiro eu queria te agradecer por essa oportunidade. Eu fiquei com meu coração tão alegre quando você me mandou mensagem. Primeiro por ouvir de você. Porque a Ah, gente tá, né, no. A gente se acompanha assim de longe, né? Às vezes do social media. sim. Mas eu vi quando você casou, eu fiquei tão feliz. E agora sabendo que você tá com seu filho, a sua Amém. herança, né? Amém. Filhos são algo tão precioso e eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigada por Amém. compartilhar do seu ministério comigo, deixando Deus fluir, né, do coração dele através da sua vida, que eu fui alimentada de várias lives, que eu já assisti Ah, várias já. que legal. E agora ter a oportunidade de estar aqui com você realmente é um grande Amém. prazer, é uma grande Amém. alegria. Amém. Vocês são E lindos. para quem, né, não me conhece, eu acho que muitos, né, não me conhecem, eu sou a Vivi. É, eu estou no ministério com o meu esposo no Ministério de Jovens. Agora a gente continua pastoreando os jovens, a Que gente legal. ama eles. Que legal. Estamos com os jovens, eu tenho agora 40 anos. Eu estou com os jovens desde os 15, então são o quê? Uns Uau! 25 anos? Meu Deus, que Sim, bênção! E é isso há mesmo. muitos anos. Uau! É, Que Deus me legal! chamou para o pastoreio também depois do CFNI. É, Deus me ungiu no pastoreio quando eu estava grávida da minha Uau! primeira filha, minha primogênita, Lilis, que agora tem 7 aninhos. Meu É, Deus! Foi eu quando eu tenho. casei, então, que eu fiz 7 Olha! anos de casamento. É. Sim! Então é isso mesmo, isso Uau! mesmo. E eu tenho a minha filha Lilis, né? O nome dela é Grace Elizabeth, é um milagre de Deus, preciosa demais. Foi a nossa primeira filha depois de 10 anos. Sem ter filhos, estava casada eu e o Clayton, né? A gente estava lá juntos no CFNI. Sim. E
parecia ser um sonho tão distante, sabe? E Deus finalmente nos agraciou. Verdade. Depois da Lilis, a gente tem o John, que é o John David, que é o nosso menininho, que tem 3 aninhos. Que legal. Ele também veio para trazer muita alegria, muita agitação, muito carinho. E agora eu falei com você, né? Logo depois que a gente conversou, Deus me presenteou de novo. Mãe de filhos, literalmente, Gente, né? meu Deus, agora estamos, né, esperando nosso terceiro Que filho. lindo. E tô já Muito de 3 meses e meio. E Uau. realmente esse terceiro foi uma grande surpresa de Deus, Uau. que a gente não estava com nenhum planos mesmo, não esperava. Meu Alguns Deus. anos atrás eu tinha esse desejo, sabe? Eu trabalho muito, eu sou enfermeira também. Sim. E então, assim, eu não tenho como ficar com os meus filhos em casa, né? O John, quando ele estava com 2 meses, eu tive que voltar a trabalhar. A Lilis, quando eu estava com 3 meses, eu voltei a trabalhar e eu trabalho muito. E eu sempre Uhum. pensava, né? Ah, eu gostaria de poder ter tido um filho para eu ficar em casa, para eu curtir, para Sim. amamentar. E eu achava que esse sonho não ia mais acontecer, porque eu, né, tive 40 anos, comecei com alguns probleminhas, né, no meu útero, Sim, e de sim. repente eu achei que eu tava começando a menopausa quando eu fui no médico. É um baby. Meu Deus, que coisa Deus me deu um linda! baby. Ai, que lindo, Ai, que ai, bebê Deus é tão precioso. maravilhoso. Sim, Deus, ele nos Ai, surpreende. chegou para realizar o desejo do seu coração, Sim, né? Já em começou nome assim. de Jesus, eu vou Amém. conseguir dar uma parada no trabalho, vou poder ficar em casa. Eu Isso. tô crendo que vai ser um novo tempo. Amém. Em nome Em de nome de Jesus. As Jesus. crianças vão amar ter você em Ai, casa também. Vai e eu ser vou amar ótimo. também. Eu sei que É. não é nada fácil, né? A gente ficar em casa. Às vezes as pessoas que trabalham acham que é mais fácil ficar em casa com os filhos, mas eu acredito que deve ser Ah, um mas pouco mais não é estressante. mesmo? Eu acho que a gente vai, sai pra trabalhar, a gente, sei lá, tá com um adulto, é outra vibe, né? Exato. É. Mas ainda assim é um sonho que eu tenho, sabe? Eu gostaria de poder me Amém. dedicar. E eu creio que Amém. será assim, né? Amém. Então E é estamos uma aqui. benção, né? É uma benção a gente cuidar de filhos, assim. Sim. Para mim, eu confesso que eu ficava assim com medo, né? Tipo assim, meu Deus, eu nunca cuidei de criança na vida. Eu não sei o que que é ministério Uau. infantil. Minhas irmãs, a gente só tem uma diferença de 1 ano, então Sim. para mim era todo mundo da mesma idade. Tipo assim, não tem. Eu vivi num mundo, trabalhei como executiva há mais de 10 anos antes de vir para o Aham. Sefanai, viajava o Brasil inteiro. Então assim, eu falei, meu Deus, como vai ser negócio de eu ser mãe, né? Pois é. Pois Mas o é. Senhor, Ele realmente nos É. capacita. Ele realmente nos ensina todos os dias, sabe? Deus, o que que eu tenho que aprender hoje para ser a Sim. mãe que o Isaac precisa? Né? Sim. E ele vai capacitando, ele vai dando Isso sabedoria. Tem dias que a gente mesmo. erra, tem dias que a gente acerta, mas não Sim. tem coisa melhor do que estar pertinho do filhinho É. e estar ali, ele sabe, ele sentir esse amor. A gente está Uhum. ensinando a palavra de Deus aqui Sim. para ele, faz os devocionais, É ensina, verdade. e a gente vê uma grande diferença, É sabe, no verdade. coraçãozinho dele. Então vai ser um tempo lindo, Eu maravilhoso para você ver creio. seus filhos. Eu creio, eu Receba recebo. esse Eu presente do Senhor. recebo. Eu creio Amém. sim. Então, Amém. assim, essa sou eu, sou uma filha do pai, do paizão mais lindo que existe. Uhum. Ele é precioso, Ele é. nosso pai, né? Somos Ele irmãs em é. Cristo. Amém. E eu queria agradecer as meninas que estão me dando parabéns, falando que bênção, realmente é muito precioso. Queria dar oi para todas as mulheres de valor que estão aqui. Isso Obrigada aí. por me receber. Queria poder estar vendo cada uma de vocês, poder conhecer vocês, abraçar vocês, Isso. aprender com vocês. Somos irmãs em Cristo, somos uma família. E Amém. eu creio que um dia a gente vai viver todos juntos, sabe, no céu. Eu sempre conto historinha para os meus Amém. filhos antes de dormir. E eu sempre invento alguma história que a gente está morando no céu, todos juntos, Ai, que num castelo legal. muito grande, e que é uma grande festa. Porque essa é a nossa Ah, esperança, né? glória a De um Deus. dia estarmos todas A juntas. esperança Então, se talvez da glória. é a esperança da glória. Se hoje eu não posso ver cada uma de vocês, o rostinho de vocês, eu sei que lá no céu a gente vai ter a eternidade para se conhecer, Amém. para estarmos juntas. E eu Amém. queria simplesmente agradecer de todo o meu coração. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada, E obrigada por estar aqui com a gente. é um grande prazer. E eu, desde que você falou comigo, né, me convidando, eu fiquei matutando, orando, pensando, falando com o Espírito Santo.
pedindo para que ele me desse uma palavra, né? Porque realmente são tantas coisas que nós aprendemos, né? No casamento, nessa jornada. Eu compartilhei até um pouquinho com você na jornada de solteira, depois na jornada de É, casada. Eu namorei com o meu esposo, a gente namorou 7 anos antes de conseguir casar. Então, uau. assim, temos um PhD em solteirice e vencendo, né, os desafios Sim. de ter um namoro na igreja. Nós já éramos líderes de jovens quando nós estávamos namorando. Uau. E depois nós casamos e ficamos 10 anos casados, sem filhos. Então foi mais um outro tempo também muito precioso, onde a gente pôde se dedicar muito ao ministério. Nós sempre fomos muito próximos, né? O nosso ministério sempre encaixou muito bem um com o outro, sempre foi muito precioso. E Sim. depois desses 10 anos casados, Deus começou a nos dar Pois filhos, né? é. E tem sido assim mais uma jornada onde nós temos aprendido muito com o Senhor, a gente aprende muito um com o outro, aprendendo agora com os nossos filhos, né? Como eles nos Sim. ensinam, Sim. como eles mostram coisas de nós mesmos que nós precisamos ainda de Exato. trabalhar. Cada dia é uma revelação. Eu vou diante do Senhor, eu falo, Deus, me perdoa. Eu oro com os meus filhos, Senhor, me perdoa pela falta de paciência. Exato. Ai, aí a gente vai aprendendo, é tão É, precioso. a gente se vê nos filhos, né? Acabei de. Sim. Eu tava tirando sarro do William aqui agora, porque eu falei, Isaac, vai lavar a mão. Ele foi lavar a mão. Aham. Aí ele lavou a mão, na hora dele secar a mão, ele secou a mão, igual o William seca, gente. O William, ele pega o pano assim, ele faz assim, ó. Sim. Não seca a mão direita. Aquilo me deu nervoso. Eu falo, seca essa mão direita. Aí eu olhei pro Isaac, o Isaac foi lá, pegou o pano e saiu correndo. Eu falei, Sim. não, gente, não, eu tô pagando meus pecados com esses dois. Não é É. possível sair com as mãos É pingando. desse jeito. E assim a gente vai aprendendo, nossa vida vai sendo formada, né? O nosso coração, e a gente vai crescendo dessa forma. E nesse momento que eu estava perguntando ao Senhor, a única coisa que vinha muito forte no meu coração é que é o meu modo de viver mesmo, que é o versículo que eu mais amo e é o que eu tento aplicar cada dia da minha vida, a cada momento. E Amém. ele tá em algumas partes diferentes na Bíblia, mas ele tá sempre bem parecido, que é Deuteronômio 6:5, temos também em Mateus 22:37, em Marcos 12:30, e é aquela palavra que fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E tem uma outra versão que fala de todas as suas forças. Então, assim, se humildemente eu pudesse compartilhar qualquer conselho com uma mulher que está solteira, que talvez está em um relacionamento, ou que se divorciou, que está em busca, né, em Deus por um esposo, seria amar o Senhor, o nosso Deus, Amém. de todo o nosso coração, de toda a nossa Amém. alma, de toda a nossa força. Se eu me emocionar, e eu vou estar me emocionando mesmo, porque acho que os hormônios e mais assim, esse assunto de amar a Jesus é realmente muito importante. Amém. Isso Tem que mesmo. ser o nosso número um, sabe? Antes da gente conseguir amar as pessoas, antes da gente conseguir amar o nosso futuro esposo, ou o nosso namorado, o nosso noivo, os nossos filhos, nós precisamos de amar a Deus. Isso Nós mesmo. precisamos de aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas, de realmente colocar Deus em primeiro lugar, priorizar Ele Amém. na Isso nossa mesmo. vida, porque nos momentos de desafio, nos momentos de alegria também, mas principalmente nos momentos de desafio, né? Quando a gente se encontra em situações que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como resolver, é, situações no casamento, situações no relacionamento, é esse amor em Cristo que vai nos dar o alicerce para a gente continuar. É Amém. esse amor em Cristo que vai nos dar a verdade que nós precisamos, né? Isso. Porque é a verdade que nos liberta, é a verdade de Cristo que nos direciona. Então, é esse amor fundado em Cristo que vai nos levar a buscar o Senhor no momento da aflição, a buscar um conselho do Senhor nos momentos de decisões. Então, Amém. assim, eu lembro que quando eu era solteira, como eu falei, namorei
por muitos anos, né? sim, E eu sempre amei orar, eu sempre amei falar com Jesus. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. amém, Eu sou aleluia, nada sem ele, ele é meu amém, tudo, ele é ele que me faz inteira, né? Assim como diz na palavra, é ele que me faz inteira. isso E aí, assim, isso sempre foi o meu alicerce no meu relacionamento com o Clayton quando a gente namorava. Eu sei que você falou, né, que você nos admirava, que via-nos como um casal, mas nós somos um casal muito normal, muito tradicional, temos claro, problemas, a gente briga, a gente discute, tem hora que a gente quer chutar o balde. O Cleiton, ele sempre brinca. E assim, eu sou colérica e ele é sanguíneo, então oh pensa lá meu, em casa assim, o negócio é fogo, meu sabe? Deus do É, Deus, ele me céu, ensinou muito, graças a Jesus, estou falando de Jesus é tudo. é, Me ensinou muito, sabe, sobre ficar mais quieta, sobre ser mais mansa. E assim, e se não fosse o Espírito Santo, a gente não vence. é isso É, talvez eu mesmo, nem teria casado com o Clayton, sabe? uhum, Porque foram 7 anos, a gente demorou muito para casar porque eu já morava nos Estados Unidos e não tinha os nossos uhum. documentos. Então, Ah, assim, sim, eu tive que esperar receber os meus documentos, senão eu ia perder. Eu estava recebendo através do meu pai. ah, Então, é a gente verdade, entendi, realmente não podia casar, não era nem porque a gente não uhum, queria. sim, Então, assim, foi esse amor fundado em Cristo, sabe? De realmente, de todo o nosso coração, né? Quando fala de todo o nosso coração, acho que tá falando sobre a gente colocar ele em primeiro lugar, sobre ser a pessoa mais importante. Quando a gente fala por uma amiga, né? A gente fala, nossa, eu te amo de coração. A gente tá falando assim, eu te amo muito, você é muito importante para mim. Então, eu sim, creio que quando Deus está nos convidando, nos falando, né? É um mandamento. Amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração. Quer dizer uhum, que Ele é a nossa prioridade, né? amém, Ele está aleluia, acima do nosso relacionamento com o nosso namorado, com o nosso marido, com os nossos filhos. Isso foi algo que eu tive que aprender. Ficava, ai meu Deus, eu não quero amar, né, os meus filhos mais do que eu amo o Senhor. sim, E sim, foi um desafio para estar aprendendo isso, eu confesso para vocês. sim, é difícil. Então, assim, Nós temos que nos amar, policiar, né? O tempo sim. todo, assim, guarda, realmente sondar o nosso coração, né? Uma das coisas que eu mais faço aqui em casa com o Isaac é que eu É. sempre falo, filho, a mamãe te ama Uhum. tanto, mas quem que te ama mais do que a mamãe e o Exato, papai? Aí ele sempre fala, Jesus, mamãe, isso exato, mesmo, filho. O amor de Jesus é muito maior do que o da mamãe e do papai, exato. né? Então a gente tem que Sim. ter colocar no nosso Uhum. dia a dia, né, em palavras também, que esse amor Sim, ele tem que expressar em palavras, mas em é. atitudes, mas em palavras também, principalmente quando a gente está falando com as crianças, para elas entenderem, né, que Sim, existe um amor que é muito maior, porque assim exato. ele sente o meu amor, né? O meu filho, eu sei que ele sente o meu Uhum. amor, ele sabe que a mamãe ama ele Sim. demais, né? E aí, quando eu falo, olha, mas Deus te ama mais ainda, Jesus te ama Uhum. mais ainda, ele fala, uau, então imagina esse amor, né? Exato, exato. E isso é tão importante, né? Porque nós já temos tantas experiências com Jesus e agora a gente está tentando ensinar isso para eles. Então, assim, esse seria o meu primeiro conselho, sabe? Sobre amar a Deus acima de tudo, para que a gente possa amar o nosso esposo no futuro, o nosso namorado, o nosso fiancé, desculpa, Noivo. noivo, obrigada, o nosso noivo, porque eles vão vir cheios de defeitos, assim como nós temos muitos defeitos. Então, assim, Sim. quando nós amamos o nosso Deus acima de todas as coisas e nós temos um compromisso com Ele, a gente vai saber olhar para o nosso esposo, assim como o nosso próximo, mas como nós estamos falando, né, conselhos para as solteiras, a gente vai poder olhar, né, para o nosso futuro esposo com esse amor de Deus, esse amor de Cristo. Amém. Amém. Não sei quantas vezes que eu oro ao Senhor e eu falo a Deus, falo, Deus, que o Senhor ame o Cleiton através da minha vida, Amém. que o Senhor me ensine a olhar para ele com os teus olhos. Eu não quero olhar com os meus olhos que Isso. podem estar julgando no momento de Uhum. atrito, no momento de
desconecto, sabe? Eu falo para Deus, Deus ama ele através da minha vida, que eu seja essa extensão do seu Amém. amor. É, Amém. Que oração linda. Aí, meninas, ó, já marca essa. Eu sempre falo para elas: traz o caderninho, traz, anota sim, eu tudo, tô que com o esse meu aqui. conceito tá bom demais hoje, hein? Tô com os meus caderninhos. Esse caderninho aqui é tão precioso, é desde o CFNAI. Uau! Sim, Nossa, que sempre que legal. Deus fala comigo, eu Isso, tento escrever um pouquinho, alguma coisinha aqui, ele já que tá todo legal. rabiscado. Eu tenho outros Que também, mas esse daqui ele legal. tem várias coisinhas de Tá lá. vendo, meninas? Aí, ó. Uma outra coisa também é quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, a gente consegue se amar. Hum, E às vezes, como é desafiador se amar, né? A gente tem tanta facilidade de amar a nossa amiga, de amar os nossos filhos, de amar até o nosso esposo, ir além, né? Das nossas forças, né? Porque a gente quer servir aquela pessoa, quer fazer aquela pessoa se sentir importante. E às vezes nós temos dificuldade de fazer isso para nós mesmas. Eu falo isso por mim, porque eu sei que isso é algo que a cada dia eu tenho que me policiar, porque sim. eu sempre estou. é, eu amo amar pessoas, eu amo servir pessoas, eu amo dar o melhor de mim em tudo que eu faço. E às vezes eu me deixo para trás, né? Deixo para trás. E eu não digo assim nem só do físico, sabe? O físico também é claro que é muito importante, mas eu digo das nossas emoções, das nossas forças. Nós precisamos de descansar, nós precisamos de nos renovar, nós precisamos de ter o nosso tempo com o Senhor, ter o nosso tempo com as nossas amigas. E eu falo sobre isso, sabe? Ou sobre falar um não, né? Quando a gente às vezes precisa de falar um não. Da gente se amar, É né? isso aí. Porque quando a gente se ama, a gente pode amar o nosso esposo de uma forma melhor. A gente pode amar o É, nosso cônjuge, né, de uma forma melhor. isso aí. Porque a palavra de Deus fala pra gente amar o nosso próximo como nós mesmos, mas se a gente tem uma cobrança tão alta a nós mesmos, a gente vai refletir essa cobrança no nosso cônjuge. Eu sei que eu falho com isso. Como eu sou colérica, eu sou super perfeccionista, eu tenho muitas autocobranças e eu sei que muitas vezes eu reflito isso pro meu esposo, né? Em casa é onde a gente é Sim. mais transparente com os meus filhos e assim, isso são coisas que o tempo todo eu vejo e fico, ai, Jesus, me ajuda. Deus, me ajuda nessa área. Eu preciso que o Senhor venha me completar nisso, porque eu estou faltando, sabe? Então nós precisamos de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que a gente possa aprender a se amar e poder amar melhor o nosso esposo. Amém. Isso aí. E Amém. uma outra coisa também sobre o amor de Deus na minha vida é que esse é o nosso sustento, é a nossa força, e a nossa inspiração. Porque eu não sei quantas vezes, eu não sei quem tá aqui que gosta de assistir o The Chosen, eu não sei como é que é no Amo, sou Brasil, eu fã. amo, Eu e o William que a gente fica doido com sim, séries. eu amo assistir. E eu amo ler os evangelhos, de ler sobre Jesus e Isso. conhecer mais sobre a pessoa de Cristo. E Amém. cada vez que eu leio sobre o amor de Jesus, como ele ama, como ele amou o Pai, como ele serviu ao Pai até o final, sabe? Ele amou o Pai, ele foi fiel, ele foi obediente, ele se sacrificou em tudo para poder cumprir o propósito do Pai. Eu me inspiro porque tudo que eu quero ser é como Jesus, tudo eu quero É. ser. Eu tô tão longe de Jesus, mas o que eu queria mais. Que eu sempre oro, falo, Jesus, me ajuda a ser mais como o Senhor, a amar como o Senhor, porque Ele é a nossa inspiração, né? Essa é a Então, oração que ele mais ama ouvir, né? ai, sim, Imagina sua filha chegar para você e falar: Mamãe, eu quero tanto ser parecida com você, pois né? é, Então isso alegra o nosso coração, né? sim, Mamãe, quando eu crescer, eu quero ser como você. é Então isso, verdade. isso nossa, é uma honra, é uma grande honra, né? Sim, E sim. você falou outra coisa também a respeito disso, mudei, mas eu ia, vamos ver se eu consigo lembrar, porque eu ia Aham. falar a respeito disso que você está falando, mas vamos Não, lá, pode continuar. tranquilo, a gente vai indo, quem sabe vai voltar. É isso aí. É, mas assim, esse amor também é o nosso sustento, sabe? A gente já passou por muitas dificuldades, né? Eu e o Cleiton, nós estamos casados agora. Eu sou péssimo com data. Peraí.
Duas. Ai, eu acho que são 18 anos de Pastor casada. Cleito, responde aí se você conseguir responder. Acho que Ai, ele deve eu, lembrar. eu acho que talvez ele tá botando as crianças pra dormir, não sei. Ah, então tá bom. Mas a gente casou em 2007 e a gente tá em Quem 2025, então seria é 18 bom em anos, né? matemática aí, gente? Tranquilo, porque eu também não tô sabendo. Mas eu sei Vamos que lá. nessa jornada, né, passamos tantas 18 dificuldades, anos. tantos, 18 18 anos aí. aí, É. tantos desafios em todas as áreas, na área financeira, na área de relacionamento, alguns na área da saúde Uhum. e assim, ministerial, né? Tantos grandes desafios. E quem me sustentou, é, quem me ajudou, quem me fortaleceu nos momentos mais difíceis foi o É o Senhor. Senhor. E Deus, ele é tão imediato. Eu lembro assim que em situações bem complicadas da minha vida, que eu olhava e falava, meu Deus, eu não tenho nem para quem correr, eu não tenho nem para quem ligar, o que fazer. Eu só olhava e eu só clamava o Senhor. Eu falava, Ah, Senhor, eu clamo a Ti. Às vezes até pelo Cleito, eu falo, Senhor, visita o Cleito agora onde ele está. isso. Visita nesse momento, Senhor, fala com ele, fala o coração dele. Eu não tenho como alcançá-lo, mas o Senhor tem. É, Isso. e era imediato, em poucos minutos, Uhum. o Cleiton já voltava falando alguma coisa de uma forma Ah, diferente. E assim, mas por quê? Por amar a Jesus de todo o meu coração, a minha alma e meu espírito, eu sei que Ele me ama também e eu posso correr amém. para Ele. Então, assim, o nosso amor a Jesus é o mais importante, é o que vai Amém. sempre nos fortalecer. Ah, eu É, lembrei o que que eu ia lembrou? falar, porque a gente está falando sobre essa questão do amor, né? Sim, Nós começamos o ano aqui lendo justamente o Evangelho do Amor, né? Que foi o Evangelho de João. João. É E por isso nós que meu filho se chama João, John ah, John. isso É. aí. Nós fizemos 21 dias de oração Uau, e jejum, começando o ano uau, E é poderoso. impressionante, porque essa mensagem que você está trazendo, você vê como é Aham. profético, porque o Senhor nos fez começar o ano falando sobre o quê? Sobre o amor, de Amém. conhecer o amor de Cristo por nós, né? Porque o Evangelho Sim, de João é a expressão do amor supremo, sim, né? Através de Jesus. sim. Então, assim, meninas, olha, recebam essa palavra da pastora Vivi com todo Amém. o seu coração nessa noite, porque assim, o Senhor está querendo te chamar a atenção para falar assim, Uhum. filha, quando você tem o meu amor, e quando Uhum. você entende o meu amor verdadeiramente por Sim. você, toda falta, Uhum. tudo aquilo que precisa ser suprido na sua alma Isso. vai embora. E É. aí, consequentemente, tudo que vem Uhum. é só para somar. É o Sim, ele supre marido, todas é as o coisas. filho, Sim. é a casa, é um trabalho, seja o que É. for, né? Porque quando você entende esse amor, quando você entende, quando você está imersa no amor de Deus pela Uhum. sua vida, né? Então, o Senhor já desde o começo do ano, viu, Vi, tem Glória a falado com a gente sobre esse Deus. amor, sobre esse relacionamento de pai e filha. Glória a Deus. Não, mas isso é realmente, eu acho que é a base de tudo na nossa vida. Mas assim, pro meu casamento, sabe? É a minha base. O Espírito Santo, correr pro Senhor, orar ao Senhor, ser amada por Ele e ter esse relacionamento com Ele é a base de tudo pra mim no nosso casamento, Amém. sabe? É, e se a gente for pensar, né, como nós podemos desenvolver esse amor, né? Se a gente às vezes ainda não tem essa fome, essa sede, né? Eu, pelo menos, eu não sempre tive. Foi algo que eu busquei. Uhum. E em João, né, fala, em João 14, fala que tudo que a gente pedir no nome dele, né, ele fará. Isso. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que quando a gente pede pra ele, ele dá assim, ai, claro, minha filha, eu vou te dar todo o amor que eu tenho pra Isso você poder me mesmo. amar. Eu lembro que Amém. teve uma fase na minha vida, eu não lembro nem se eu tava já casada, se eu tava solteira, só namorando o Cleiton, tudo misturado. Mas eu lembro que eu passei nessa fase que tinha aquelas músicas da Carrie Job, sabe? Que falava muito Sim, sobre amor. sim. É, e eu lembro que aquelas canções começaram a me inspirar a ter uma fome por amar a Deus de uma forma Amém. muito mais profunda do que eu Glória. amava.
E eu É. comecei a buscar isso, eu orava ao Senhor, eu falava, Deus, eu quero te amar. Aí foi quando eu comecei a gerar esse Ah, versículo, sabe? Eu quero te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o glória meu a espírito, de todo o Deus. meu entendimento, que não seja só um sentimento, mas que seja algo racional, que mesmo quando eu estou sem sentir a sua presença, né? Mas que Isso. eu sei que eu te amo, que o Senhor é o meu tudo, que todas Aleluia. as minhas células venham vibrar em amor, em Aleluia. canção por ti. E eu comecei a gerar isso e pedir ao Senhor, sabe, por esse amor. E ele foi me dando Glória a desse amor por ele, foi me Deus. dando dessa paixão por ele. Que E eu lembro lindo. que depois que eu casei, ou eu já estava casada nessa época, eu não lembro. Às vezes eu ia para a escola, sabe? E eu era tão cheia de Deus que tinha hora que eu ia pro banheiro porque eu queria falar com Jesus, eu tava com saudade de estar Deus. com ele, eu começava a orar e falar em línguas no Glória a banheiro, e eu falava, Jesus, como Deus. eu te amo. E Amém. ele foi me inundando de um amor tão grande, tão Ai, profundo que por ele, lindo. e aquilo me sustentou, sabe? Na época que eu fiz faculdade, eu casei em 2000 e... Não sei quando. 2007. Eu já ia falar 2007, que eu não é. sabia quando. Eu casei, 6 meses depois eu comecei a faculdade. Eu sou enfermeira, né, como eu falei. E foi uma faculdade bem desafiadora, sabe? Eu também trabalhava em 2 trabalhos. Eu Uau. exercia várias funções na igreja. Eu era líder de diaconato. Eu tinha, acho que 2 casas de lar de paz, né? Que você vai na casa da pessoa para estar ensinando a palavra. Eu tinha minha casa, minha célula, né? Na época era célula. Assim, eram muitas funções. Uau. E a gente era também líder dos jovens, e a gente tinha eles muito pertinhos. A nossa casa sempre estava cheia. Eu sei Eles como é sempre que é isso, dormiam na minha ainda é. casa, você lembra? Agora eu não consigo mais fazer tanto, porque eu tenho as As crianças, eles dormem crianças, é. cedo. É. Mas a minha casa sempre cheia. Então eu dormia e eu nunca deixava de ter o meu momento com o Senhor, porque Ele era meu tudo, sempre foi meu tudo. E então, às vezes, eu dormia 3 horas, 2 horas por noite, eu dormia bem pouco. Às Uau. vezes eu conseguia parar de estudar, eu ia. Aí era 3 da manhã, era 3:30 da manhã, minha casa cheia, né? Os jovens tudo pra lá, jogado no chão, dormindo. Aí eu voltava pro meu quarto de estudo e eu falava, eu não posso ir dormir sem falar com meu pai. Glória a Aí lá eu Deus. começava a orar, às vezes eu ficava lá 1 hora, 1 hora e 20, e o tempo passava e ele me Isso, sustentava. que coisa Ele sustentava o meu linda. físico. Eu passei na faculdade tirando A em todas as provas, Meu em tudo. Eu Deus. graduei com Magna Cum Laude, mas eu não falo isso pro meu Uau. crédito, foi o Uau. Senhor, foi Jesus, ele me sustentava, sabe? Aqueles momentos que eu passava em Que coisa oração, em vez de dormir, linda. eu ia, né, ficar com ele, eu queria amar a ele, e ele Amém. me sustentava, aí eu ia dormir, já era às vezes assim, 4:30 da manhã, eu tinha que acordar às 6:30, às 7 horas, eu cobria os jovens lá onde eles estavam, eu ia pra minha cama, e cada um por si, entendeu? Pelo menos eles tinham um lugar seguro para estar. Sim. E eu acordava de manhã, eu ia para fazer a minha residência, eu ia fazer minhas coisas, passava minha roupinha de enfermeira. E assim Deus me sustentava. Uau. Então, esse Que coisa amor ao Senhor linda. literalmente sustenta o nosso Sim. físico, sustenta o Isso. nosso espírito, a nossa mente, sabe? Era tantas coisas que eu tinha que estudar. Eu fui graduada numa escola que era muito difícil entrar, bem seletiva. Quando você entrava, muitos saíam, e ainda assim, Deus permitiu que eu fosse bem, e foi por causa do Senhor, por Glória a esse amor Deus. por Ele. Amém. Então, assim. Peça ao Senhor por amor que Ele vai te dar, sabe? E é bem, Medita na palavra. e é bem Mateus 6:33 também, né? Buscar Sim, primeiro o reino, né? A exato. Deus, a sua E a sua justiça, e justiça. demais Sim. coisas ele vos Tudo. será acrescentada. Tudo Demora em que seguir, a Márcia precisamos nele. fazendo a música da Carrie Jolique, né? Sim, essa Demora era a em minha música seguir. tema. É. Ai, como eu orava com essa música. The more I find you. Ai, é Eu, can, maravilhosa eu essa cantei música. essa música na minha apresentação lá no curso, no, no Major de Worship, né? A gente teve que fazer a apresentação e eu Sim. cantei de todo o meu Ai, é coração essa maravilhosa canção. essa É. música. É maravilhosa. É, mas é isso. E meditando na palavra, tendo esse tempo de oração, obedecendo a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que
A gente não pode dizer que a gente ama o Senhor sem obedecer. E assim, a gente tem que obedecer mesmo quando a gente não gosta. Eu falo isso para os meus filhos o tempo todo. Eu falo, principalmente para Lilis, né? Que ela já tem 7 aninhos. Eu falo, filha, quando a gente vai tomar nossas decisões, a gente não pode fazer só o que é legal pra gente, o que é divertido. A gente tem que fazer o que vai agradar o coração de Deus. E Amém. eu falo pra ela o coração da mamãe e do papai, porque é a forma que ela entende por enquanto, né? A Isso, autoridade de Deus. Eu falo isso o tempo todo, e isso isso. serve pra nós. A gente não pode escolher aquilo que parece bom aos nossos olhos, mas a gente precisa de Isso. escolher e obedecer a palavra de Deus, né? Glória a Aquilo Deus. que diz na palavra de Deus, aquilo que ele fala conosco. Às vezes ele nos dá, por mais que não seja na palavra em si, mas ele nos dá direções na nossa vida. É, Isso. eu não sei quantas vezes que a gente teve que renunciar, né? Quando eu fiz a faculdade de enfermagem, eu fiz com o intuito de fazer medicina, sempre foi um sonho muito grande do meu Ah, coração. E quando eu finalmente graduei a enfermagem, o Senhor nos chamou para ir para o Brasil, para pastorear uau. os jovens lá, lá em Balneário Camboriú, numa igreja muito preciosa. Hum, E eu deixei o meu sonho da medicina e fui com o uau. meu esposo, né? Na época, a gente foi pastorear os jovens lá em Balneário. Então, assim, o tempo todo nós temos que obedecer ao Senhor, né? Saber. É claro que se Deus tivesse me falado que a vontade dele era eu fazer a medicina, eu teria cumprido essa também, que teria Claro. sido muito desafiadora também. Exato. Mas, assim, seja o que for, nós precisamos de obedecer a Deus. Amém. Que É isso. lindo. Sabe que coisa tremenda? Você estava falando desde o Aham. início, quando você falou sobre o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus estava aqui falando no meu coração. Amém. João 14, 21. Aquele que me ama, me Me obedece. obedece. Né? Porque a gente, às Exato. vezes, a gente só quer viver o amor, né? Mas a Sim, parte da obediência a gente esquece um pouquinho, sim, né? E sim. eu sempre, uma das coisas que eu sempre, toda vez que eu vou corrigir o Isaac, né? Eu falo agora, eu uso o exemplo do Isaac porque é o meu dia a dia É, aqui, né? é o que a gente Mas aprende. quando eu corrijo ele, ele fala, eu falo assim, ah, filho, não sei se você me ama não, hein? Uhum. Não, mamãe, eu te amo muito. Eu falei, olha, a palavra de Deus diz que quando É. a gente ama, a gente obedece, né? Sim. Então, isso é tão verdadeiro, né? E foi incrível. E o que eu quero, assim, trazer de tudo que você Uhum. trouxe aqui, sabe, Vi, de uma maneira muito especial para o coração de cada um que está nos ouvindo aqui, Amém. é que a maneira como o Senhor, o que você trouxe para a gente é algo que você vive. Uhum. É uma coisa tão linda. Então, Glória a assim, eu tenho certeza Deus. absoluta que essa Glória a mensagem, ela Deus. vai realmente encontrar os corações certos e vai trazer uma Amém. transformação muito Através do grande, Espírito, em nome de porque Jesus. você vive isso. Glória a Não é uma Deus. palavra que você falou, eu vou ler isso aqui, eu vou falar, porque Uhum. não, você vive, você trouxe exemplos aqui de um relacionamento muito profundo com o Senhor, né? Glória a E Deus. isso é o que traz frutos, né? Uhum. Porque você falar por falar, a gente fala, né? Mas uma Uhum. coisa é você viver aquilo que você ministra, né? Então eu te Amém. agradeço porque Glória a você Deus. foi deixando-se ser curada pelo Senhor, ministrada pelo Uhum. Senhor, ser amada por É, Deus, para que hoje, nesse dia de hoje, né, você pudesse falar, gente, ame a Deus, sim, porque eu sou uma apaixonada pelo Senhor, sim. né? Eu sou um Então grande testemunho. faz uma grande diferença isso, né? Amém. Porque às vezes é tão difícil, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu amo a Deus. Claro que eu amo Uhum. a Deus, né? Mas aí a gente olha para nossa vida e aí a gente não dá Sim. lugar. Você vê, você deixou de fazer uma faculdade que era o desejo do seu Uhum. coração. Você deixou de viver isso, de viver Uhum. aquilo. Você abriu mão de ter momentos de dormir mais, Uhum. né? E ali o Senhor ele foi Sim. moldando tudo isso dentro de você e falando, Sim. filha, eu te amo acima de todas as coisas aqui Sim. nessa, né? Tipo assim, eu Sim. eu dei meu Sim. filho, né, para Uhum. provar o meu amor. Então, Verdade. olha, louvado seja Deus por esse testemunho Amém. lindo. E eu tenho Glória a Deus. certeza no meu coração, sabe, Vi, Uhum. que Deus vai fazer muito mais através de você. Amém. Muito, mas muito Amém. mais. Eu sei que às vezes você pode pensar, nossa, eu tô numa fase agora, né, com as Ixi, crianças, sim, tal, eu né? penso bem assim. Exato. Sei, mas olha, Exato. deixa agora todo esse amor que está no seu coração Amém. transbordar nos seus filhos. Amém. É isso que eu mais Porque quero.
Porque que acontece? Se você fizer isso, todo esse amor que está sim. indo você por Deus, transbordar nos seus filhos vão transbordar isso para Amém. nações, Amém. né? Então, sabe, tenha isso no seu coração, guarde isso no seu Amém. coração. Não pense, não, mas eu tô aqui, eu podia estar fazendo isso, eu podia ter sido médico, eu podia ter feito isso, eu Uhum. podia ter feito aquilo. Sim, Não, você hoje é mãe de três preciosas é crianças, né? verdade. E assim, ele, tudo tem o seu tempo, né? Eu tô Sim, falando pra você, tô pregando pra mim também, né? Porque eu fico sim, assim muitas vezes, sim. meu Nós Deus, vivemos eu isso. Ai, podia estar como eu vivo fazendo isso, isso. eu podia estar fazendo aquilo. Eu Sim, também sou sim. sanguínea. É. O Isaac, eu sou colérico, o Isaac é Aham. sanguíneo e o William é melancólico, não, fleumático. Tudo Ah, diferente nessa casa. sim, é verdade. E eu sou daquela que eu Tem esse balanço. quero fazer as coisas acontecer, não sei o quê. Sim. E aí o Senhor tem que ficar toda hora me lembrando. Eu tô falando isso agora pra você, mas o que que eu tô querendo dizer também para as meninas que estão aqui, né? Às vezes você fica assim, ah, mas eu tô solteira, que não sei o quê. Uhum. Vive essa fase de Exato. solteira, gente. É bom demais. Exato. É bom. Ah, aí Ame o depois Senhor, que Ele seja o seu maior amor. exato, É, né? E as fases elas são feitas para ser vividas e aprendidas com ela, exato. né? Aí eu e o William, a gente também teve dificuldade para ter filho, né? A gente foi ter filho Sim, só 3 anos e meio depois, mas a entendi. gente sempre tentou, né? A gente queria desde filho desde Sim, sempre, né? Só que aí sim. o que acontecia? A gente tentava ao máximo Aham. aproveitar a vida Exato. de casados sozinhos, né? Aí a gente Exato. amava ficar no sofá assistindo o que a gente Sim. queria, dos nossos The Chosen da vida. Isso. A gente gostava de não sei o quê. E aí, quando veio Isaac, a gente não tinha mais. O controle remoto não era Aham. nunca mais. A gente Já nem sabe mais o tinha, que é já nem, televisão. nem assiste mais, né? Já Já nem sei em nem. que fase que tá o The Chosen. Exato. Exato. Você nem lembra mais, né? Nem dá Então, tempo. pois é, então curtam, meninas, curta essa vida de solteira, vai Sim. fazer viagens missionárias, vai viajar com suas amigas, vai Exato. curtir, Exato. sabe, aproveita, É. porque quando você casar, você vai ter outros desafios na sua vida, né? Então é Sim. muito importante a gente respeitar as É fases da isso nossa vida mesmo. também, né, Vi? Tô aqui chorando. A minha alergia. É Meu tudo junto. É emoção, é Deus, alergia. emoção, alergia, sei, Sim. minha filha, essa Flórida, né? Ó, eu vou te Ah, falar, viu? Eu sofro também com sim. alergia aqui. As meninas Ah, sabem. Tem dia que eu chego aqui tô desse jeito, né? gente do céu. E faz tempo que eu não Tadinha. tenho uma crise alérgica, Amém. porque. Nós vamos Mas orar, amém. então, entregar ao Amém. Senhor esse momento, orar pela sua saúde Amém. também. Mas tem alguma Obrigada. coisa mais que você queira falar? Não, Fala foi qualquer tudo. coisa que Falei você. demais até. Meu Deus, eu tava preocupada que Deus me deu tão pouquinha coisa. Olha só, foi Ai, bem que pouquinho, né? nada. Das minhas anotações. Eu Olha. falei, Jesus, que o Senhor venha falar. Ai, ai. Foi lindo, E meu falei amor. demais. O seu testemunho foi algo muito profundo, né? Você que está Amém. chegando agora, meninas, vocês que estão chegando agora, assista essa live desde o início, porque olha, foi lindo que Deus falou Amém. aqui através da Vi. É, como eu falei, a Vi foi um instrumento de Deus Glória a para Deus. animar o meu coração, para me fazer crer de que Deus tinha uma família para mim. Sim. Né? Eu nunca vou esquecer daquela oração Foi poderosa. Eu tão lembro precioso. Eu lembro é, daquele eu dia. lembro de eu ajoelhada Ai, naquela sala, sim, eu lembro. gente. Você morava no Ai, segundo andar, eu acho, não era sim, ali era do. isso mesmo. E eu lembro de eu entrar um dia assim de uma manhã muito bonita, muito quente, e eu lembro que eu abaixei assim e eu levantei as minhas mãos e você e o pastor Cleito oraram e profetizaram, e eu falei, meu Amém. Deus, que oração maravilhosa, Glória a né? E Deus. assim, então, sabe, louvado seja Deus, meninas, tenham Amém. madrinhas de oração, pessoas É, que vão caminhar por sim, vocês, que vão fomentar o seu coração. É, a Márcia, você não conheceu a Márcia, né? Márcia Lombardi, né? A não Márcia Lombardi. sei. É que a Márcia Acho que estava sempre lá não. com a gente no Ah, Cefané. É, muito faltou. querida. Faltou Vocês- ficar com É ela, então. verdade. A Márcia é muito querida. Não, mas a Márcia Ah, também era uma das que era casada e que sempre foi a madrinha de todo mundo de que oração para as legal. solteiras. Que legal. Ai, que precioso. Eu vou depois entrar no seu Instagram para te Isso, fazer friend isso. lá. A Márcia está sempre conosco, que ela é parceira Que nossa aqui do legal. Ministério e ela que me ajuda muito na questão do aconselhamento, inclusive, viu, Vi?
Quando eu precisar, vou te passar algumas pessoas também, ó, vai aconselhar. Eis-me aqui, Vocês eis-me são aqui. ótimos. Sim, eis-me aqui. Porque isso é uma das coisas que a gente mais precisa na parceria aqui com as irmãs casadas, Amém. é justamente pessoas que vão adotar. A gente está convidando vocês que são casadas para Uhum. adotar algumas das meninas em oração. Sim. E a gente fala que Uhum. vocês vão ser madrinhas literalmente de oração até o altar, Glória a né? Deus. Vamos levar essas Bênção meninas até demais. o altar, Glória crendo naquilo que a Deus vai fazer. Deus. Amém? Amém. Bi, vamos orar Amém. então. Eu não quero te, porque Vamos. você tá gravidinha Ah, aí, não tá quero. tudo, tá Tá maravilhoso tudo aqui. bem? Então tá bom. Sim. Olha, espero ver vocês aqui quando virem para Orlando, tá bom? Sim, é verdade. A Deus gente tem que vai. estar junto. Agora que eu sei, eu não É. fazia ideia que você estava morando aqui. Eu achava que você morava, tipo, sei lá, no Brasil, outro estado. Sabe, a gente tá tão Não. pertinho, Pois é, estamos aqui né? pertinho, acho que umas 3 e Sim, meia mais ou menos, né? sim, Então, quando vir para Orlando, por favor, me sim. deixa Vou te saber. Se mandar vocês forem mensagem. ministrar em alguma igreja, eu vou até Aham. lá, né? E quero que o William conheça o pastor Cleiton também, vai ser Sim, muito legal, sim, vai ser viu? precioso. Nossos filhos É, podem brincar isso, juntos, né? Botar vai ser, fogo. vai ser bom demais, Vai. tá bom? Amém. Sim. Meninas, vamos orar Obrigada. então. Melhor, Vi, você pode orar pelas meninas e eu Claro. depois encerro orando por Vai ser um você, amém? prazer, com Amém. certeza. Amém. Paizinho, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão bom. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor sempre nos visita, Pai, com teu amor, com a tua graça. Senhor, com aquilo que a gente não pode nem imaginar, e eu te agradeço, porque eu creio, Deus, que cada uma dessas mulheres tão especiais, tão preciosas, Deus, que estão nos ouvindo nessa live, elas são mais ainda preciosas por ti, que elas Amém. são as meninas dos teus olhos. Paizinho, eu oro que elas venham estar sentindo, Senhor, o teu amor, Pai, o teu olhar de amor por elas, que o Amém. Senhor está acompanhando elas, que elas nunca estão só e que tudo acontecerá no tempo Sim, certo. Eu Senhor. peço, querido Pai, que elas possam amar o Senhor, Pai, de todo o coração, de toda a Jesus. alma, de todo o entendimento, de todas Meu as Deus. forças, e que elas possam se dedicar a Ti, Deus, como muito mais do que um esposo, muito mais do que um pai, muito mais do que tudo, que o Senhor seja o número um na vida delas, Pai, e Amém, que elas Jesus. possam viver essa fase que elas estão agora por completo, assim como a Mary falou, Deus, que elas possam viver o agora, sem pensar, estar ansiosas pelo amanhã, mas Amém. que toda ansiedade vá embora na autoridade do nome de Sim, Senhor. Jesus. Que o shalom perfeito do Senhor venha estar inundando cada coração, Amém. cada casa, Senhor, tirando todas as dúvidas, todos os medos, todas as Sim, Senhor. inseguranças, Pai, e que elas possam ser, Senhor, abraçadas por Ti neste momento, que elas possam sentir o calor do Teu amor. Deus, Sim, aquelas que Senhor. têm filhos, Senhor, que os seus filhos sejam tocados, sejam ministrados pelo Teu amor, Pai, Amém, e que o Senhor Jesus. seja o nosso sustento a Amém. cada dia, que a Sim, gente possa Te Senhor. amar sempre com todas as nossas forças e que o Senhor sempre seja o nosso primeiro, Senhor, o nosso maior e a pessoa mais importante da nossa vida. Eu Amém, oro em nome de Senhor. Jesus pela Mary e Amém. pelas as suas companheiras, Deus, que tem estado nesse Amém. ministério tão precioso. Jesus. Que o Senhor continue a fortalecê-las, Senhor, que o Senhor continue a capacitá-las. Senhor, que nos momentos que às vezes elas ficarem sem ideias, sem saber o que fazer, que elas saibam que em Ti elas sempre vão ter toda a Amém. inspiração que elas precisam e que Amém. mais e mais mulheres venham ser agregadas a elas e que elas sejam alimentadas pelo Amém. teu espírito, pelo teu amor que flui através delas. Obrigada Amém. por tudo, Pai. Amém. Nós cobrimos as suas famílias com teu sangue Amém, protetor. Jesus. Nós Amém. declaramos o teu sangue, Deus, sobre os seus esposos, sobre os seus filhos, Amém. sobre os seus casamentos, Senhor, sobre os seus bens. Pai, declaramos que elas Sim, são Senhor. escondidas no esconderijo do Altíssimo, na Amém, sombra do Jesus. Onipotente, Senhor, Sim, Deus. protegidas por Ti, Pai. Eu Amém. oro em nome de Amém. Jesus. Amém. Senhor, obrigada, Deus, obrigada, obrigada por essa noite Sim. sublime, Deus. Nós te agradecemos
Obrigada, porque Pai. o Senhor fez a Vivi viver todo essa palavra que ela trouxe para nós Amém. aqui, Senhor. Isso é algo que traz transformação para o nosso coração, Obrigada, porque Deus. nós vimos e podemos ouvir de Amém. fato, Deus, alguém que ama o Senhor de todo o coração. Amém, Pai, que o Deus. Senhor a abençoe, especialmente nessa fase, Deus, em que ela está Amém. gravidinha, nessa nova season, nesse novo Amém, momento da vida dela, Deus. de estar mais em casa com as crianças, Amém. de ser a mamãezinha ali, fazer as comidinhas, de cuidar, de discipular. Senhor, Amém. obrigada por essa rica oportunidade, por o Senhor realizar o Amém. desejo do coração dela e do Cleiton de ter mais um Amém. filho. O Senhor é o Deus que faz da estéril mãe É de filhos. verdade. Nós estamos vendo aqui essa Obrigada, palavra se Deus. cumprir na vida da tua filha de uma Amém. maneira tão linda, Pai. Sim. O Senhor não deu só um, mas o Senhor está dando 3 filhos para ela, Aleluia. Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor continue fazendo com que esses filhos, ó Deus, sejam como Sim. flecha nas tuas mãos e que eles Em sejam uma nome de bênção por Jesus. onde eles andarem, Amém. Senhor. Obrigada que essa família esteja sempre guardada debaixo da tua proteção Amém. poderosa e que a graça do Senhor esteja no coração da Vi, do pastor Cleito e Amém. dos seus filhos, ó Pai. Abençoe toda Sim, essa Deus. gestação, Senhor, que seja Amém, uma Senhor. bênção, que essa Amém, criança venha Paizinho. com muita Sim. saúde, muito saudável e que Em nós nome de possamos em breve, Deus, Jesus. nos alegrar com a vinda, Senhor, deste filho Amém. ou desta filha, que Amém. vai ser uma bênção na vida desta família, Senhor. Vai ser uma Amém. grande alegria para esta família, Amém. Eu Senhor. creio. Obrigada pelo coração de cada irmã que aqui está nessa noite, cada Amém. irmãzinha, Senhor, cada coração, que elas possam, ao terminar, ó Deus, esta Amém. live hoje. Eu vou fazer isso, Deus. Eu vou orar e vou dizer, é fazer a mesma oração que a Vivi Amém. fez. Senhor, eu quero te amar acima Amém. de todas as coisas. Me Amém. ensina a te amar, porque às vezes nós temos, às vezes não, nós temos até para amar o Senhor, nós temos que pedir para o Senhor nos ensinar no meio do teu espírito, porque nós não Amém. sabemos como amar, Senhor. Então, Ensina-me, Deus, que as meninas Deus. possam dobrar o joelho delas Amém. nessa noite e dizer: Senhor, me ensina a te Amém. amar e te amar pelo que tu Amém. és, não pelo que o Senhor vai me dar, pelo que o Senhor vai me Amém. oferecer, porque eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Eu tenho o Senhor, eu tenho Sim. Jesus, eu tenho o teu Espírito. É Senhor, em verdade. nome de Jesus, que as tuas filhas possam fazer Sim, esta Deus. oração ao encerrarmos, ó Deus, esta live Amém. e serem ministradas pelo teu Espírito, que elas Amém. sejam Teu cheias do Espírito. teu amor, Sim, Senhor. transbordando do teu amor, ó Deus, como Amém. elas nunca sentiram antes, Senhor. Que Amém. o teu amor Sim, preencha, Senhor, Senhor. aquele quarto em que elas estiverem Amém. e que elas sintam a tua presença de uma maneira Amém. poderosa e sobrenatural por meio do teu Em Espírito, nome de Senhor. Em Jesus. nome de Jesus, nós somos Amém. amadas, nós somos Sim. abençoadas, nós somos Amém. escolhidas pelo Senhor, ó Pai, e nós te Amém. agradecemos em nome de Jesus. Glória a Amém, Deus. Senhor. Amém, Amém. Vivi. Olha, Amém. um Um beijo. beijo no seu Eu coração, meninas, que vocês estão também. estranhando. A Milka era lá do. Milka, querida, que saudade, a Milka era lá do Sim, Sepenai eu também, lembro. né? Eu já ouvi falar Ah, dela, acho que ela é ah, irmã da Milma, não sei. é Milka. Milka. Milka, ah, tá, É, não, não eu vou sei, não sei se conhecer você também. conheceu, não. Acho Eu que você não não conheci, conheceu. não, quero Ela, conhecer. ela entrou depois lá no Sim, Sepenai. Muito sim, querida, que saudade de você, meu amor. Um beijo, viu? Meire, querida, seja bem-vinda. Tá chegando no amém. final, Meire. Ah, essa live foi poderosa. Depois você assiste, tá? Glória a Fê, Deus. um beijo, Fê. Deus abençoe. A Fê que entrou aqui dando Ah, glória a sim, Deus. Você não pensa que você tá te chamando de Fê. A sim, Fê é muito parceira nossa que tá sempre com a gente também. que Um legal. beijo a todas. Até a próxima, se Deus É, quiser, né, meninas? Um grande amém. beijo. Tchau, Um Vivi. beijo, tchau, Obrigada. tchau.